Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, e também já deixa marcado em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler esses dois textos para a gente poder amarrar uma coisa na outra. Enquanto você procura, eu vou falar sobre o nosso tema de hoje, que é adoração, louvor e intimidade com Deus. Talvez o tema não te chame tanta atenção, mas ao longo da palavra você vai observar que o Espírito Santo vai falar com você e vai falar profundamente. Apocalipse capítulo 11, estou lendo na versão da tradução da linguagem de hoje, talvez esteja um pouquinho diferente da sua por conta disso. O apóstolo João foi arrebatado em espírito, ele foi até o céu e viu o futuro, as coisas que ainda irão acontecer. E aqui ele está dizendo no capítulo 11, versículo 1 o seguinte: deram-me um caniço. Um caniço é uma espécie de bambu, mataquara, né? Bem leve e tem aquele formato. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. E me disseram: vá e meça o templo de Deus, meça o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Olha que palavra interessante, curiosa, que é Apocalipse dizendo que Deus mandou contar, entre outras coisas, as pessoas que estavam no templo adorando ao Senhor. Muito bem, então agora nós vamos para Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, que é um momento muito importante na vida do povo de Deus. Capítulo 16, a partir do versículo 1, o Senhor está falando para o profeta Samuel. O Senhor disse a Samuel: Samuel, até quando você vai prantear, chorar, interceder por causa do rei Saul? Eu, o Senhor, o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha um chifre com óleo e vá até a cidade de Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel disse ao Senhor: como poderei ir? O rei Saul saberá disso e me matará. O Senhor lhe disse: leve um novilho com você e diga que você vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você, Samuel, irá ungir para mim aquele que eu lhe indicar. O profeta Samuel disse ao Senhor: quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: venha em paz? Versículo 4. Vou fazer uma pausa aqui. O profeta Samuel era uma pessoa extremamente respeitada em Israel, um homem de Deus, e o fato de não ser comum ele ir até a cidade de Belém gerou nas autoridades daquela cidade a preocupação que algo estivesse errado e por conta disso Deus o tivesse enviado para lá. Por isso que as autoridades vão encontrá-lo tremendo de medo e perguntam se ele estava indo em paz. Versículo 5. Respondeu Samuel às autoridades: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício que fariam ao Senhor. Quando os filhos de Jessé chegaram, Samuel viu o primeiro filho de Jessé e pensou: com certeza é este que o Senhor vai ungir como rei. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como vê as pessoas. As pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab, o seu segundo filho, e o levou a Samuel. Samuel disse: o Senhor também não escolheu a esse. Em seguida, Jessé levou Samá, seu terceiro filho, a Samuel. Mas o Senhor lhe disse: não foi esse que escolhi. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas a todos Deus disse que não eram os escolhidos. Então o profeta Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas no pasto. O profeta Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar a Davi e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel voltou para a cidade dele. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou do rei Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, começou a atormentar o rei. Versículo 15. Os oficiais do rei Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus para lhe atormentar. Que o nosso soberano mande os teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, porque quando o espírito maligno vier e se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Versículo 17. Então o rei Saul disse aos que lhe serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos oficiais do rei, essa parte é importante, viu, irmãos? Um dos oficiais do rei disse: conheço um dos filhos de Jessé, eles são da cidade de Belém. E ele começa a dar as qualidades de Davi. Davi nem sonha, ele está lá no pasto trabalhando, nem sonha que alguém no palácio está falando bem dele para o rei. E olha o que esse oficial disse. Ele disse que ele sabe tocar harpa, primeira qualidade, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência e o Senhor está com ele. Ele dá 5 qualidades de Davi. Versículo 19. Então o rei Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito, e o enviou ao rei Saul por meio de Davi seu filho. Davi apresentou-se ao rei Saul e passou a trabalhar para ele. Veja, a sequência diz que o rei Saul gostou muito de Davi e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então, nós temos um oficial que deu 5 qualidades do rei Davi, que nesse momento ainda não é rei Davi, né? Ele é só um jovenzinho que trabalha, né, cuidando das ovelhas. Esse oficial deu 5 qualidades e aqui nesse texto fala que o rei gostou dele e ele se tornou escudeiro. Versículo 22. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim,
pois estou satisfeito com Davi. E sempre que o espírito mandado para atormentar o rei Saul o atormentava, Davi apanhava sua harpa e tocava, e então Saul sentia-se aliviado e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Agora, no capítulo seguinte, capítulo 17, versículo 28, é aquele momento em que Davi é enviado à guerra pelo seu pai apenas para levar comida para os seus irmãos, e ele pergunta o que está acontecendo. E aí o irmão de Davi o vê ali conversando com os soldados e dá uma bronca no Davi. Então, no versículo 28, ele diz o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu conversando com os soldados, ficou muito irritado com Davi e lhe perguntou: Davi, por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? E aí ele começa a criticar o irmão. Ele diz: eu sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau e que você só veio aqui para ver a batalha. Então, meus irmãos, nós vamos ler até aqui e a partir desses textos nós vamos discorrer da importância de entender sobre adoração, louvor e intimidade com Deus. Quero primeiro trazer um contexto para os irmãos entenderem que momento que isso está acontecendo. Nós começamos falando sobre Apocalipse, em que Deus dá uma visão para o profeta João sobre o futuro, para que João contasse o número de pessoas que estavam no templo adorando ao Senhor. E isso é muito significativo por diversos motivos. E depois, então, nós lemos um texto que a princípio parece que não tem muita amarração, mas tem, em que Deus se apresenta para o profeta Samuel. O profeta Samuel, nesse momento, ele já tinha entregado as suas funções como juiz de Israel. Você se lembra que depois que Moisés morre, tem Josué como seu sucessor, e depois segue-se uma sequência de juízes, homens que foram então os juízes de Israel. E o profeta Samuel é aquele filho de Ana, que não podia ter filhos. E o profeta Samuel, ele não era só profeta, ele desenvolveu 3 funções. Ele era o juiz de todo o país, ele era profeta e ele também era sacerdote. E era um homem extremamente zeloso pelas coisas do Senhor. E um belo dia, o povo de Israel disse que queria um rei, porque todas as outras nações vizinhas tinham rei e eles não tinham, então eles queriam um rei. E Samuel diz para eles: durante todo o tempo que eu estou liderando vocês, em algum momento eu fui injusto, eu recebi suborno, eu prejudiquei alguém, eu fechei os olhos para alguma injustiça que foi feita? E eles disseram: não. Você nunca fez nada de errado, mas como as outras nações têm um rei, nós também queremos ter um rei. E Samuel ficou indignado, porque na verdade quem era o rei de Israel era o próprio Senhor. E Samuel disse: eu vou orar para que Deus mande chuva, porque eles estavam na época da colheita, e na época da colheita não pode ter chuva, porque senão estraga a colheita, né? E não era comum chover na época da colheita, porque é justamente, né, aquilo que Deus fez para ter as estações corretas. E Samuel ora, e além de fechar o tempo, começou os trovões e começa a chover, e todas as pessoas, os líderes em especial, ficaram com medo, porque sabiam que ali era de fato uma resposta do Senhor à oração do profeta Samuel, e eles vão até Samuel para que Samuel ore novamente ao Senhor, para que cesse aquela chuva, para que não venha o castigo sobre eles. E de fato o profeta Samuel faz isso. Então, disse tudo isso para vocês que não conhecem a história do profeta Samuel, saber quem é esse homem que está sendo direcionado por Deus para agora ungir o segundo rei de Israel, e que será o maior rei de todos os tempos. Então Samuel recebe
uma missão do Senhor. Ele já era idoso, ele já tinha, entre aspas, se aposentado, mas isso demonstra, meus irmãos, que enquanto nós estamos vivos, nós ainda estamos numa missão para o Senhor. Samuel não exercia mais o cargo de juiz, agora existia um rei, era o rei que definia todas as coisas, mas Deus disse que iria levantar um novo rei, e ele diz, numa outra tradução, que ele achou em Belém um homem segundo o coração dele. Ele achou, ele procurou. Então o profeta Samuel, ele vai para a cidade de Belém, e quando ele chega na cidade de Belém, sabendo que ele iria ungir o próximo rei de Israel, ele fica impressionado com a aparência do filho mais velho de Jessé. Ele olhou para ele e falou assim: nossa, esse rapaz tem jeito de rei, ele tem porte de rei, ele tem altura de rei, é esse aí. E Deus falou assim: não é assim que eu olho, não é assim que eu defino as coisas. Eu estou olhando para o coração das pessoas, para aquilo que está no oculto, no secreto, quais são as intenções de cada uma delas. E com isso, o profeta Samuel, que já tinha tido tantas experiências com o Senhor, ele continua a ser aluno de Deus, ele continua a aprender com o Senhor coisas que ele não tinha passado, que ele ainda não tinha vivido. E de fato, então, ele vai e faz a unção da maneira que o Senhor o havia mandado. E então, nesse contexto, meus irmãos, o que é importante a gente lembrar e marcar no nosso coração, que o Senhor disse que achou, que ele procurou entre todas as pessoas e encontrou em Davi uma pessoa que estava preenchendo os requisitos que ele queria, que era ter um coração sincero, voltado para o Senhor. Então, no Salmo 89, versículo 20, o salmista enfatiza, ele diz que Deus achou a Davi, e ele diz, encontrei o meu servo Davi, ungi com o meu óleo sagrado, a minha mão, Deus falando, a minha mão o sustentará e o meu braço forte o fará forte, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão. E isso é exatamente a mesma palavra do Salmo 23, que diz: bondade e misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida. Você já parou, meu irmão, minha irmã, para pensar que a bondade e a fidelidade, a misericórdia do Senhor te acompanha? Aonde quer que você for, aonde quer que você for, aonde quer que você entrar, está te seguindo a bondade e a misericórdia do Senhor? A bondade e a misericórdia do Senhor te seguem todos os dias da sua vida. E não só isso, há outras bênçãos do Senhor que estão disponíveis para mim e para você, e nós precisamos ter o quê? Entendimento daquilo que nós temos diante do Senhor. Mas há outros textos, Salmo 101,6 diz: os meus olhos, os olhos do Senhor, procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que estejam comigo. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 que nós lemos, diz que Deus mandou contar os adoradores, ou seja, Deus está atento aos adoradores. João capítulo 4, versículo 23, versículo 24 também, é aquele texto que Jesus conversa com a samaritana e ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as pessoas que o adorem dessa forma. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí, meus irmãos, talvez uma pergunta que você já se fez, ou se não fez, você deveria fazer: por que Deus procura as pessoas? Por que Deus está com os olhos dele voltados sobre cada um de nós? Há muitos anos atrás, eu ouvi uma expressão que eu achei muito interessante, que era mais ou menos o seguinte: que sempre fica um pouco de perfume
nas mãos de quem oferece rosas, né? Texto poético, bonito e tudo mais, né? Mas a ideia é essa. E eu me lembrei daquele momento em que Moisés, ele sobe ao monte para falar com Deus, ele fica lá, ele conversa com o Senhor, faz tudo o que tinha que fazer, e quando Moisés desce do monte, ele não tinha percebido que Moisés, tinha mudado. Mudado em que sentido? O rosto de Moisés brilhava, mas brilhava tanto que as pessoas ficaram apavoradas com medo dele. Ele precisou colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam se aproximar dele. Então, quando Deus diz que Ele está procurando as pessoas, Deus não está procurando as pessoas porque Ele quer ser adorado. Deus não tem um problema de autoestima. Deus não tem uma autoestima baixa que precisa, através da nossa adoração, fazer com que isso melhore, com que isso preencha. Deus se basta em si mesmo. Mas por que então que Deus nos orienta para o adorarmos? Porque todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor para adorá-lo, acontece, guardadas as devidas proporções, essa mesma experiência de Moisés com o Senhor. Quando nós saímos da adoração, nós saímos diferente. E é por isso que nós temos nos preocupado tanto, investido tanto num período de louvor aqui na congregação, um período de louvor com qualidade, com mais condições. E é tão difícil, né? A gente quer uma igreja pequena, sem muitos recursos, e as pessoas, né, às vezes acabam tendo outros projetos, e a gente não consegue avançar com isso. Porque o louvor, meu irmão, minha irmã, ele é vamos colocar assim, uma ferramenta muito importante para nós. Quem de nós não passa por lutas, não passa por dificuldades, não passa por tristezas, por decepções? E o que a Bíblia fala? Você precisa orar. Mas quantos de nós já foi orar e orou lá 5 minutos, já orou até pela paz mundial, não sabe mais o que falar com Deus? E a Bíblia fala que não é pelo muito falar, né? Mas é por estar na presença do Senhor. Então, uma das maneiras de estar na presença do Senhor é através do nosso louvor, através da nossa adoração. E quando nós fazemos isso, nós temos uma mudança no nosso coração, uma mudança na nossa mente. E é interessante que até no mundo já se entendeu a importância da música. No mundo tem um ditado que diz: quem canta os seus males espanta. Você já ouviu essa expressão? Porque é verdade, meu irmão. Agora, a música ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que a gente precisa ter cuidado com o tipo de música que a gente ouve. Porque se você está triste e você coloca, mesmo que seja um louvor daqueles que sai sangue quando começa a cantar, né? E não é o sangue de Jesus, é o sangue, né, dizendo que no mundo não tem mais jeito, está tudo acabado e não sei o que tudo mais, você vai sair, mesmo depois de um louvor, você vai sair da pior. Então o que você tem que fazer? Você tem que selecionar os louvores para cada momento que você está alegre, você vai colocar uns louvores lá para você cantar, pular, fazer o que você quiser na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto. Mas se você está triste, você tem que ser ainda mais seletivo no louvor que você vai ouvir, para que aquele louvor ele te lembre das promessas de Deus, que aquela luta, aquela situação que você está passando, aquilo vai passar. E aí então a gente vai ouvir o louvor, a gente vai declarar a palavra de Deus, como a gente fez agora no louvor, e a gente vai sair do louvor melhor do que quando a gente estava. Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar, né? O Salmos 22:3 diz que Deus é santo e está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, se você quer ter um acesso mais rápido à presença do Senhor, comece a louvar, porque Deus habita em meio aos louvores, e a gente precisa lembrar disso constantemente. A adoração, meus irmãos, ela abre portas, ela abre janelas, ela abre as prisões.
foi a experiência de Paulo e Silas naquela cadeia. Enquanto eles estavam lá presos, acorrentados, quando eles começaram a louvar ao Senhor, o terremoto ocorreu e as correntes, as portas se abriram. E talvez numa aplicação hoje para quem de fato está preso numa penitenciária, talvez Deus não vá libertá-lo da prisão por obedecer à lei humana, mas mesmo dentro de uma penitenciária, Deus vai trazer uma libertação da alma, do espírito, para que aquela pessoa compreenda os erros que ela cometeu e ela possa ter uma experiência com o Senhor e jamais voltar a ter aquelas mesmas atitudes. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar que da mesma maneira que Deus procurou e achou Davi, Deus olhou, procurou e achou você. Às vezes é fácil falar que Deus olhou e achou o irmão A, a irmã B, etc e tal, mas quando se trata da gente, a gente olha para as nossas limitações, a gente não consegue acreditar que nós também temos lugar na bondade, na misericórdia do Senhor. Mas a palavra também é para você, você também foi encontrado pelo Senhor, você também foi escolhido pelo Senhor. Talvez você diga, mas o que o Senhor viu em mim? Meu irmão, olha para a experiência de Davi. Entre os irmãos, com certeza, ele era o último da fila. Ele era tão desqualificado que o pai dele não se deu ao trabalho de chamá-lo, deixou ele lá no passo como se ele nem existisse. Os irmãos dele eram muito melhores, mais capacitados, mais encorpados, mais isso e mais aquilo. Então você talvez olhe para você e talvez você também não encontre motivos para entender por que Deus olhou para você, por que Deus te escolheu. E aí só existe duas coisas para dizer: a graça e o amor do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, não tem como medir, não tem como expressar. Deus amou você. E se você se aproxima do Senhor, Ele também se aproxima de você. Então, meu irmão e minha irmã, sabendo disso, nós precisamos então ir para a parte prática. Qual que é a parte prática? É saber que mesmo sendo escolhidos pelo Senhor, nós vamos passar por lutas e dificuldades. E essa foi também a experiência de Davi. Lembra que eu mencionei que um oficial do rei destacou 5 qualidades de Davi? Pois é, que coisa boa, né? Mas dentro da casa dele, o lugar onde ele deveria ser incentivado a ter, uma convicção das promessas de Deus, de que Deus tinha promessas para a vida dele, que ele poderia ter um grande futuro pela frente, dentro da casa dele, dentro da família dele, ele foi desprezado e criticado. E não foi só por uma pessoa. Isso aconteceu com o pai, que nem o chamou para estar na presença da pessoa mais importante do país, porque embora Saul fosse rei, Saul já não tinha mais aquela fama, aquele respeito de outrora, mas o profeta Samuel era alguém que o próprio rei tremia de medo. E quando o profeta Samuel chegou em Belém, fala que as próprias autoridades da cidade foram recebê-lo com medo. E o pai de Davi não chamou o filho para conhecer o homem mais importante do país. E depois nós vimos também que o irmão dele mais velho o criticou duramente. E muitas vezes isso acontece com você dentro da sua casa.
Ao invés de você ser valorizado, você ser valorizada, você é criticada, falam coisas a seu respeito que não é verdade, que machucam o seu coração e que por vezes você fica entristecido, entristecida e se perguntando por que aquelas coisas estão acontecendo justamente no lugar em que você deveria ser mais paparicada, mais valorizada, e as críticas são dessa maneira. Sabe, meus irmãos, nós não fomos ensinados como a valorizar as pessoas, em especial as pessoas da nossa casa, da nossa família. Quantas pessoas que fora de casa ela é fantástica, o chamado gente boa, que todo mundo gosta, mas quando entra dentro de casa, a pessoa vira um crítico sem tamanho, nada tá bom, tudo critica, e aí então vem o momento de velório, né? Quando vem o momento de velório, aí as pessoas choram com remorso, aquela coisa toda, mas aí é tarde. Então a gente precisa aprender a viver bem. Mas todos nós vamos sofrer críticas. E aí a gente precisa ter a maturidade emocional, o conhecimento, para não replicar as mesmas coisas que nós sofremos. Porque a nossa tendência é, me machucaram, eu vou machucar o próximo que aparecer na minha frente. E não deve ser assim, deve parar em nós. Então, meus irmãos, se você está passando por esse tipo de situação, que você faz e parece que você só dá murro em ponta de faca, que você nada e morre na praia, eu quero trazer ao seu coração a experiência de algumas pessoas na Bíblia que passaram pela mesma experiência e sem que elas soubessem, Deus estava mudando a história delas, como eu creio que está mudando a sua história e a história da sua família, amém? Aleluia, glória a Deus. Então a primeira pessoa que eu quero lembrar é sobre Ruth. Ruth, naquele episódio que ela estava viúva, ela sai do país dela, que era Moabe, e ela faz companhia para a sogra, e ela está lá numa fazenda, lá catando aquilo que sobrava. Ela nem sonhava o que estava acontecendo, mas quando o dono da fazenda chegou, o capataz da fazenda começou a falar das qualidades de Ruth. E não só isso, quando Davi, como nós vemos, estava lá na roça, em linguagem popular, cuidando dos animais, foi Deus que mandou com que ele fosse buscado. Quando Davi estava cuidando dos animais, sem que ele sonhasse, lá no palácio, na presença do rei, tinha um oficial falando sobre 5 qualidades de Davi. Quando José estava na prisão, José do Egito, quando José estava na prisão, e ele achou que ninguém mais iria se lembrar dele, porque até o copeiro que ele tinha pedido um favor já tinha esquecido dele. O copeiro, no dia certo, na hora certa, começou a falar das qualidades de José para o faraó, e ele foi levado até a presença dele. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não tenho ninguém para falar sobre as minhas qualidades para outra pessoa que possa abrir portas, que possa me dar oportunidades, que possa fazer com que mude a minha realidade ou a realidade da minha família. Se esse é o seu caso, eu quero trazer ao seu coração a experiência de Gideão. Gideão também não tinha essa pessoa, então o próprio Senhor foi até ele para dizer: Gideão, você ainda não sabe, estou dando aqui a minha interpretação, Gideão, você ainda não sabe, mas você é um poderoso guerreiro, você vai liderar o seu povo, você vai liderar a sua casa e vai trazer libertação, vai mudar a história da sua casa, a história da sua família. E foi assim que aconteceu com ele. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos
guardar no nosso coração as promessas de Deus. E eu quero trazer para você uma informação que é um pouco dura, mas ela é importante. O que vai mudar a sua realidade não é a quantidade de lágrimas que você derrama diante do altar do Senhor. É a quantidade de palavra de Deus que você armazena no seu coração. Porque à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai trazendo essas palavras para o seu coração, você vai entendendo que você precisa de algumas coisas para mover o coração de Deus. Uma delas é fidelidade. Você precisa ser fiel ao Senhor, aquilo que o Senhor te chamou. A segunda coisa é que você precisa fazer tudo o que te vier à mão da melhor maneira possível. Então não dá para ser cristão e fazer as coisas tudo meia boca, seja na sua casa, seja na escola, na faculdade, no trabalho. Seja o melhor, porque a palavra de Deus declara que tudo que você colocar as mãos, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Você pode estar entre os primeiros, os mais notáveis em qualquer área que você fizer. Se é manicure, você precisa se empenhar, porque você vai ser uma das manicures mais conhecidas da cidade. Você faz pão para vender, o seu pão vai ser um dos mais famosos da cidade. Ser eletricista, você vai ser um dos eletricistas mais conhecidos da cidade. Não importa o que você faça, mas você precisa fazer da melhor maneira possível. Exemplo: José no Egito foi para a casa de Potifar. Tudo o que José colocava a mão prosperava. José foi para a prisão. O carcereiro entregou a chave da prisão na mão de José. Ali houve prosperidade. Depois José se tornou o segundo homem mais importante do Egito, e o Egito de novo prosperou. Então nós precisamos, irmãos, ter conhecimento, nós precisamos nos orientar, buscar revelação, não só das coisas espirituais, mas também as coisas do dia a dia. Outro exemplo: crente que fica devendo. Meu irmão, minha irmã, é um absurdo um filho de Deus ficar com o CPF negativado. E por que fica? Porque ainda não entendeu a bênção de Deus na área financeira. E não pense você que eu vou falar assim: é só dizimar que vai resolver todos os problemas dele. Que isso é mentira. Não é assim que funciona. É claro que destrava uma área importante, etc e tal. Mas não é só isso. A gente precisa aprender a administrar tudo. Deus disse: quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Então, se você tem pouco e você está devendo, não se iluda. Deus nunca vai colocar muito na sua mão, porque o pouco você fica devendo. Então, quando você tiver muito, você também vai ficar devendo. E se devendo, se ganhando pouco, você já fica devendo um pouco. Se você ganhar muito, você vai dever muito. E eu conheço gente que ganha mais de 50 mil reais, 70, 80 mil reais por mês e vive no vermelho. Por quê? Porque não sabe administrar. Então, meus irmãos, nós temos à nossa disposição muitas bênçãos, mas para mover o coração de Deus, nós temos que fazer aquilo que Davi, que Ruth, que José, que Gideão faziam, é se manter fiel ao Senhor, ser muito competente naquilo que nós fazemos e aguardar o tempo do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a adoração ao Senhor é algo que faz bem para nós,
para nós, não para o Senhor. O Senhor não precisa da nossa adoração, mas a nossa adoração nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, nos lembra que nós somos a criatura, nós não somos o Criador, que nós somos servos, nós não estamos aqui para servir, porque também tem a moda, dos crentes que querem vir para o reino de Deus para ser abençoados em todas as áreas, para poder então se dar bem, e esquece que o nosso papel é servir uns aos outros, a começar pela nossa família. Então, a nossa oração tem que ser: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. E nesse momento de adoração, nós não temos dificuldade em dizer isso, Então, na adoração também, o nosso próprio espírito é renovado. A gente vê isso na oração de Davi, no Salmo 51, quando ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E esse deve ser o nosso desejo. A adoração nos traz paz interior, ela nos liberta das nossas preocupações, das nossas ansiedades, porque nós então conseguimos olhar para os nossos problemas, e como o povo diz, nós olhamos para os nossos problemas e nós vamos dizer para os nossos problemas, grandes problemas, nós temos um grande Deus. Então, os meus problemas, os seus problemas, por maiores que eles sejam, diante da grandeza do nosso Deus, eles não são absolutamente nada. A adoração, ela nos traz, além da paz, da segurança, de diminuir a nossa ansiedade, ela nos traz a alegria. O Salmos 16:11 diz que na presença de Deus há alegria. E Jó 41:22 diz que diante dele até a tristeza salta de prazer. Isso é profundo demais. Então, meu irmão e minha irmã, a adoração não deve ser uma obrigação nossa, deve ser um desejo natural de estar diante do Senhor, para que a gente possa se renovar, se reabastecer. E é isso que Jesus disse, quando ele falou que Ele é a fonte da vida. Então, ele disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. E como é que você vai fazer isso? Através da adoração, louvando ao Senhor, cantando, trazendo ao seu coração tudo aquilo que você já viveu com o Senhor. Então, quem tiver sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tiver fome de Deus, fome de justiça, fome de um mundo melhor, venha a mim e coma, pois eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Quem estiver na escuridão, venha a mim, porque eu sou o Pai das luzes, sou a fonte da luz. Quem está cansado, venha a mim e eu vos aliviarei e renovarei as suas forças. Então, meu irmão, a adoração transforma você de dentro para fora. Deus tem planos para você, planos para prosperar você em todas as áreas, mas você precisa ter conhecimento de como as coisas funcionam no reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, continue a buscar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu conhecimento, e que ao longo dessa semana, você, todos os dias, quando você se levantar, que você coloque no seu coração um louvor, um cântico, e cante em todos os momentos. Se você estiver contente, cante porque você está contente. Se você estiver triste, cante porque você está triste. Se estiver ansioso, preocupado, cante porque você está preocupado, mas não deixe de louvar ao Senhor. Quero convidar você a se levantar. Nós vamos orar nesse momento, nesse sentido, e pedir que o Senhor desperte no nosso coração a uma revelação nova, diferente, para que nos faça querer estar mais próximos do Senhor. A palavra de Deus em Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de
todo o seu coração. Eu serei achado por você, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Eu vos congregar-vos de todas as nações, de todos os lugares, e tornarei você a ser uma nação próspera, uma pessoa próspera. Pai amado, nós somos gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor sabe, conhece as necessidades de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa tua palavra, Pai. Nós pedimos que o teu Santo Espírito fale mais ao coração de cada uma delas, para que elas encontrem no Senhor as respostas que elas precisam, a indicação do caminho para a solução de cada um dos problemas que elas estão vivendo. E nós declaramos, Pai, que os teus filhos viverão todas as suas promessas. Senhor, nós queremos viver como disse a tua palavra, e sermos adoradores em espírito e em verdade. E nós declaramos, Pai, que nós iremos interceder pela nossa casa, pela nossa família. Nós iremos ver que não apenas nós, mas também toda a nossa casa se renderão ao Senhor, te adorarão, porque nós cremos nas tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão com problemas na alma, problemas emocionais, com autoestima baixa, Pai, nós pedimos que o Senhor se revele a elas, para que elas entendam o quanto elas são especiais aos teus olhos, o quanto elas são amadas, e que o Senhor dê a elas um novo rumo, uma nova direção, Pai, que o coração delas esteja inclinado a ouvir e acreditar naquilo que o Senhor diz a elas, e não aquilo que chega ao coração delas, por vezes, palavras ditas pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a nossa casa, Pai, sobre a nossa família, sobre aquilo, Pai, que vem contra nós. Nós declaramos que nós não tememos más notícias e que nós sabemos, Pai, que nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Então, aqueles que precisam, Senhor, de mudança na vida financeira, Senhor, que venha a revelação, que eles tenham prosperidade na vida financeira. Aqueles que estão buscando por uma oportunidade melhor de emprego, que o Senhor abra essas portas, que o Senhor os capacite, que eles entendam, Pai, que eles são pessoas que poderão se tornar os melhores profissionais na área que eles atuam, e que a tua boa mão esteja com eles sobre isso, Pai, e que da mesma forma o Senhor moveu pessoas para falar bem de Davi junto ao rei, mandou o capataz falar bem de Ruth a Boaz, que o Senhor mandou o copeiro falar bem de José ao faraó. Pai, nas tuas mãos eu apresento cada um dos teus filhos, que no tempo certo, na hora certa, o Senhor dê ordem às pessoas que vão ser usadas pelo Senhor para abrir novas portas, para abrir um novo tempo, uma nova estação, para que os teus filhos possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, mas que em tudo isso, Pai, quando eles estiverem prosperando, que jamais eles se esqueçam que foi o Senhor, a tua bênção, que os levou aonde eles chegarão, que eles possam dar testemunho daquilo que o Senhor fará na vida de cada um deles. E nós pedimos, Pai, a tua bênção também sobre cada um dos irmãos da nossa congregação, que o Senhor nos livre de todo o mal, de toda flecha do inimigo, da mortandade ao meio-dia, e que haja sobre eles, Pai, um só pensamento de união, de obediência ao Senhor. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo esteja sobre o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus.